Olá, turma, tudo bem? Vamos fazer agora um exercício para treinar os nossos conceitos que estamos vendo aqui neste módulo de cinemática elementar das mecânicas dos fluidos, tá bom? Esse exercício eu peguei lá do livro Mecânica dos Fluidos, do Sengel e do Simbala, tá bom? Eu estou usando a terceira edição desse livro. Você pode encontrar exercícios parecidos em outros livros de outras edições, né? Mas o importante mesmo é que a gente possa discutir os conceitos que estão sendo apresentados aqui. Os números em si é só um detalhe, tá bom? Esse exercício ele começa dando pra gente a descrição de um campo de velocidades. Então ele coloca essa equação. O que eu falo nas minhas aulas é que, em geral, o difícil é justamente encontrarmos essas equações. Mas uma vez que nós já temos essa equação, a gente consegue desenvolver, tá, os nossos conceitos. O enunciado diz então que esse escoamento que ele deu pra gente, ele é ao mesmo tempo incompressível, bidimensional e estacionário. Antes da gente seguir para a análise realmente do enunciado, vamos verificar essas características. Quando ele fala que o escoamento ele é incompressível, isso significa que a densidade, a massa específica desse escoamento, desse fluido, ela é constante em todo o domínio do seu corpo, tá bom? Nesse nosso módulo de cinemática elementar, nós não estamos discutindo esse aspecto ainda. Então eu não estou olhando essa parte, da massa do fluido. Eu estou me preocupando primeiro, e também dessa característica dele, eu estou me preocupando primeiro com o campo de velocidade. Então eu não vou dar muita atenção para essa discussão agora. Em compensação, vamos dar uma olhada nesse aspecto que ele traz aqui, que é o escoamento ser bidimensional. Como é que eu sei que o escoamento é bidimensional? É porque ele acontece em x e y, ou porque ele acontece nas direções I e J. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nesta expressão nós podemos ver que temos termos constantes, nós temos também valores que mudam com x, então a nossa expressão ela varia ao longo de x, da nossa coordenada x, e ela também varia ao longo de y, tá bom? Agora, e se eu tivesse um escoamento, por exemplo, no campo tridimensional, no espaço? Então eu também tenho coordenadas z, por que não? Vejamos que eu não tenho aqui nada que dependa de z, tá? Mas, ainda que tivesse, o que vai definir para a gente, o que vai nos definir se o escoamento é bidimensional, unidirecional ou até tridimensional, não é se ele depende de x, y ou z, mas sim se ele tem componentes de velocidade nessas direções, tá bom? O que eu quero dizer com isso, então, é que, como a gente pode ver, para esse exercício aqui, ele fala então que nós vamos ter na componente i, então alinhado com a direção da origem para x, e também na direção j, tá bom? Eu não tenho para esse vetor aqui uma componente orientada no versor k, que seria então saindo desse plano definido pelos versores i e j. Então dessa maneira eu posso concordar, sim, esse plano daqui ele é um campo bidimensional de escoamento. Além disso, o enunciado também diz que esse escoamento ele é estacionário. Isso significa que ele não muda no tempo. Então, se nós olharmos aqui para o nosso equacionamento, nós não vemos nenhuma parcela de tempo, tá bom? Eu não encontro tempo ao quadrado, nada que realmente funcione o tempo. Então, para qualquer momento que você analisar esse escoamento, essas características elas são constantes, tá? Para o tempo, claro que se você varia no espaço, você vai então mudar as posições x e y e o valor da velocidade vai mudar. Esse campo daqui, então, esse v é um v em função de x e y, claro, vou até colocar aqui. Então esse v, ele é um v de x e y. Para cada posição que você der, você vai ter então um valor associado àquele ponto, que de novo é o que a gente já viu como uma abordagem então euleriana, porque a gente está olhando para o campo de velocidades, tá bom? Bem, já vimos então que esse escoamento ele vai ser incompressível, bidimensional e estacionário. Fizemos esta análise. O que este exercício pede no seu item A é um ponto de estagnação. Ele pergunta, esse escoamento que está aí, ele tem pontos de estagnação? E aí eu devolvo a pergunta para você, o que é um ponto de estagnação? Um ponto de estagnação, dentro da área da mecânica dos fluidos, ele é conhecido como um ponto que não tem velocidade, tá? É um ponto no qual o escoamento parou. Então, para a gente buscar se esta equação tem, se este campo de velocidades, se ele tem um ou até mais pontos de estagnação, o que nós temos que fazer é, primeiro, isolar cada uma das nossas variáveis, cada uma das nossas
componentes da velocidade e igualar essa componente da velocidade a zero, tá bom? Eu vou começar aqui com a componente u. Como nós já vimos lá no vídeo de componentes de velocidade, a componente u ela está associada então à parcela da velocidade que está orientada na direção i. Aqui o enunciado já foi bastante até gentil conosco, porque ele já deu separado para a gente. Então ele fala tudo isso aqui vezes i. Então essa parcela toda é a minha parcela u, e essa parcela toda, esse parênteses todo, que está multiplicando o vetor j, ele vai ser para mim o vetor, né, a componente vzinho da velocidade, tá bom? Então o que eu tenho? Que u vale 1 mais 2,5 vezes x mais y, tá? E eu também tenho que o vzinho vale menos meio menos 3x menos 2,5y. E para buscarmos um ponto de estagnação, o que eu tenho que fazer é igualar o u e igualar o vzinho a zero. Tá bom? Então, para o ponto de estagnação, eu vou ter que essas velocidades têm que ser zero para o mesmo ponto. Vamos olhar agora que a partir desse momento, nós temos um sistema, né, de duas equações, duas incógnitas. Esse sistema é trivial de ser resolvido, né, e vai nos dar então um ponto. Esse ponto vai ter uma solução, esse ponto vai ser então nosso ponto de estagnação. Num caso geral, nós faríamos o mesmíssimo procedimento, mas é muito provável em outros casos que nós tenhamos componentes de velocidade que são não lineares. Tá? Isso é uma característica bastante recorrente dentro da mecânica dos fluidos. Muitos dos nossos campos e dos nossos equacionamentos, eles acabam não sendo lineares, que nem essas equações bonitinhas aqui. Tá? Então isso complica um pouco para encontrarmos o ponto, mas existem outras técnicas numéricas que poderiam ser aplicadas então para buscarmos a solução deste problema. Do ponto de vista de mecânica dos fluidos, o conceito é: o ponto de estagnação é aquele para o qual a velocidade u, né, a componente u e a componente vzinho do nosso campo de escoamento, né, do nosso campo de velocidade, ambas são nulas. Tá bom? Para resolver esse sisteminha aqui, a gente consegue fazer o quê? Tem várias maneiras de resolver. Eu vou aplicar uma bem trivial aqui, dada, né, a simplicidade da equação que nós temos. Tá? Então a gente poderia, por exemplo, pegar essa primeira equação, passa termo constante para o outro lado, até já vou multiplicar ela por 2, só para tirar essas decimais aqui, bem ensino médio, né, essa resolução, alguma coisa bem simples, né, nada muito elaborado aqui. Então eu vou colocar então 5x mais 2y é igual a menos 2. Então multipliquei 5x mais 2y, aquele 1 foi para o lado da codicinal. E aqui nós vamos ter, então, eu vou multiplicar essa daqui também para me livrar esses decimais, vou multiplicá-la por 2. Então isso daqui vai ficar... Olha só, turma, então eu peguei aqui a primeira, multipliquei por 5, multipliquei a segunda por 2, e eu vou subtrair essa daqui dessa. Então eu vou pegar a primeira menos a segunda. Então 25 menos 12, isso daqui vai me dar 13x. Eu fiz de um jeito que eu vou cancelar então essa componente y, 10y menos 10y, então a gente vai cancelar esse termo aqui. Vai ficar menos 10 menos menos 2, então isso aqui vai ficar menos 8, tá bom? Então aqui, a nossa equaçãozinha, a gente vai ter que o x vale menos 0,615 e o nosso y ele vai dar 0,537. Tá bom? Então encontramos aqui a nossa posição. Nesse ponto, nós vamos ter ao mesmo tempo que a componente de velocidade u e que a componente de velocidade vzinho, então cada uma delas alinhada, uma, né, na direção izinho e outra na direção j, elas vão ser nulas.
E isso vai dar então para a gente o campo, aliás, o ponto de estagnação do nosso escoamento. Tá bom? Legal. No item B desse exercício, ele quer que a gente analise um pouco mais esse campo de velocidades. E ele sugere então que nós plotemos alguns vetores de velocidade para a região então de x indo de 0 até 4 e de y indo de 0 até 4 também. Esse tipo de abordagem, de estratégia, é para que o aluno consiga se acostumar, né, em visualizar esse tipo de velocidade e conseguir ver realmente que a velocidade agora ela é uma propriedade do ponto, do espaço e não só de uma partícula. A gente geralmente está acostumado a seguir uma partícula no tempo e a gente sempre coloca o nosso vetor de velocidade no corpo, né, na partícula que a gente está seguindo, numa abordagem que seria bastante lagrangiana. Só que agora a gente vai fazer uma abordagem euleriana. Então você vai, para resolver esse tipo de mapeamento, você vai falar posição 0, 0. Coloca aqui 0, 0, x igual a 0, y igual a 0, resolve o campo de velocidade. Acha quanto que eu tenho de u, quanto que eu tenho de y, quanto que eu tenho de vzinho. E depois para a posição 0 e 1, depois para a posição 1 e 0. E aí você vai mapeando, então você vai calcular a velocidade para vários pontos diferentes. Você vai dar a geometria, né, a posição, e você calcula então essas velocidades. É interessante que isso seja feito na mão, pelo menos 1 ou 2 pontos, mas não vou negar que dá um trabalhinho ficar fazendo vários pontos. Então o que eu fiz? Implementei isso aqui no MATLAB usando a função Quiver. Vou colocar aqui para vocês. Essa função ela permite criar então esse tipo de mapa que a gente está vendo agora na lousa, né? Que é um mapa que ele cria os vetorzinhos. Então a gente cria primeiro uma grade, eu defino as posições x e y que eu tenho interesse, e aí eu coloco minha função, e aí ele desenvolve esse desenho bonito que vocês estão vendo aqui, que seria então o nosso campo de velocidades ilustrado então com esses vetores, né? Como a gente está vendo aqui, indo de x igual a 0 até 4 e de y igual a 0 até 4 também, nós não vemos nessa montagem o nosso ponto de estagnação. Até porque, voltando aqui para a minha lousa, olha só, eu encontrei esse ponto de estagnação para a posição x igual a menos 0,615. Né? Então, claro, ele está no segundo quadrante aqui, ele não vai estar indo de 0 até 4. Então, para que a gente possa ver esse ponto, eu refiz o nosso quiver aqui, o nosso campo de velocidades, numa região um pouquinho para trás. E aí a gente consegue ver, então, nesse pontinho vermelho, olha só, como não só também a intensidade desses vetores diminui, mas dá para ficar bem claro que aquele ponto tem velocidade, então, 0. De fato, é isso que vai significar o nosso ponto de estagnação. É um ponto que vai ter velocidade 0. A gente consegue ver que os pontos ao redor, eles têm velocidades, essa velocidade varia tanto de intensidade como em direção, né? Mas no ponto de estagnação que eu pintei aqui como nosso pontinho vermelho, ele não tem mais velocidade. A gente consegue até ver pelo contexto. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, me manda uma mensagem que a gente vai discutindo. Tá bom? Vamos continuar fazendo mais exercícios. Vejo vocês nos próximos, tá bom?